Tem alguém aí? O medo é uma emoção natural e universal que desempenha um papel fundamental na evolução das espécies, incluindo os seres humanos, e todos experimentam em algum momento da vida. Ele é uma resposta natural e adaptativa a situações percebidas como ameaçadoras ou perigosas e desempenha um papel importante na sobrevivência, ajudando os indivíduos a evitar situações que possam representar riscos à sua integridade física, psicológica ou social. Uma mesma situação pode ocasionar um sentimento de medo em uma pessoa e para outra ser algo totalmente natural, pois cada pessoa pode reagir de forma diferente. São vários os tipos de medo que podem afetar as pessoas. Tem pessoas que têm medo do escuro, normalmente é um medo mais comum em crianças, mas afeta também os adultos. Basta estar em um ambiente escuro para começar a sentir medo. Pois como o escuro esconde o que não podemos ver, a mente humana tende a imaginar o pior em situações desconhecidas. Outras têm medo de altura, não necessariamente precisam estar em grandes altitudes para que este sentimento ocorra. Às vezes basta subir em uma pequena escada para que sintam medo como se estivessem na beira de uma alta montanha. Para outros é a água que causa medo. Determinadas pessoas evitam ambientes como piscina, rio, lago e mar, mesmo que estejam protegidos e equipados, e até mesmo em embarcações. Só o fato de pensar que está envolto pela água já mexe com seu sistema nervoso. Alguns preferem viajar muitas horas ou até dias dentro de um ônibus, por não viajarem de avião. Para um outro grupo, o fato de estar em um lugar fechado, um elevador, por exemplo, é o que tira a tranquilidade, causando um grande desconforto. E aqueles que têm medo de falar em público, ainda que seja falar para um pequeno grupo de pessoas, já é o suficiente para ficar assustado. E também aquelas pessoas que têm muito medo de um determinado inseto, que só de imaginar que possa ter um naquele ambiente já saem correndo, saltando de tanto pavor. O medo de dirigir também é algo que aflige muitas pessoas. Se sentem como se estivessem enfrentando um verdadeiro monstro. Estes são apenas alguns dos medos mais comuns, dentre uma enorme variedade existente. Do ponto de vista da psicologia evolutiva, o medo é um mecanismo de sobrevivência que nos ajudou a nos adaptar ao nosso ambiente e evitar predadores e outros perigos. Existem duas teorias principais sobre a origem do medo. Uma é a teoria do condicionamento clássico e a outra é a teoria do instinto. A teoria do condicionamento clássico foi desenvolvida pelo fisiologista russo Ivan Pavlov no início do século XX. Pavlov observou que seus cães salivavam quando viam comida. Ele então começou a tocar um sino antes de dar comida aos cães. Depois de um tempo, os cães começaram a salivar quando ouviam o sino, mesmo que não houvesse comida presente. Pavlov explicou esse fenômeno como um processo de condicionamento. Os cães associaram o som do sino à comida, e essa associação levou à resposta de salivação. A teoria do condicionamento clássico pode ser aplicada para explicar o surgimento de muitos medos. Por exemplo, uma criança que é mordida por um cachorro pode desenvolver medo de cachorros. A criança associa o cachorro ao evento doloroso, e essa associação leva ao desenvolvimento do medo. E quanto à teoria do instinto, ela sugere que o medo é um instinto inato. Os animais nascem com uma predisposição a temer certos estímulos que são considerados perigosos para a sobrevivência dos animais, e o medo é uma resposta adaptativa para protegê-los. Em um estudo que parece corroborar para a teoria do instinto, os pesquisadores mostraram imagens de aranhas e cobras a bebês pequenos, e descobriram que suas pupilas estavam dilatando, o que sugere um sinal de medo ou de uma intensa concentração. É provável que ambas as teorias sejam verdadeiras. O medo pode ser aprendido por associação, mas também pode ser um instinto inato. É importante saber diferenciar entre o medo e a fobia, pois enquanto o medo normalmente é uma resposta moderada e transitória diante de uma situação real ou percebida, a fobia é um medo muito intenso, desproporcional,
irracional e persistente, se transformando em um transtorno e causando um grande impacto negativo e interferindo significativamente na vida de uma pessoa. O termo fobia vem de Phobos, que na mitologia grega clássica é o deus do medo, a personificação do medo, que era tão assustador que os guerreiros o pintavam nos escudos para amedrontar seus inimigos. Superar o medo é um desafio que muitas pessoas enfrentam, no entanto é possível administrá-lo e superá-lo com esforço e dedicação. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a lidar com o medo. Entenda seu medo. O primeiro passo para superar o medo é reconhecê-lo e compreendê-lo. Quanto mais você compreende o medo, mais fácil será para desenvolver estratégias para lidar com ele, pois às vezes o medo é alimentado pela falta de informação. Analise se seu medo é real. Muitas vezes, o medo é causado por nossa percepção de uma ameaça que nem sempre é real. Faça uma análise racional da situação para determinar se o seu medo é realmente justificado. Aceite que o medo é uma emoção natural. O medo, apesar de ser uma emoção natural, temos que aprender a lidar com ele de forma racional, não deixando que ele domine a situação. Exposição gradual. Uma forma eficaz de administrar o medo é a exposição gradual. É uma técnica comumente usada em terapia cognitivo-comportamental, que envolve enfrentar o medo em situações controladas e seguras gradativamente para reduzir a resposta de ansiedade ao longo do tempo. Estabeleça metas pequenas. Divida o que você teme em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso permite que você enfrente o medo gradualmente e sinta um senso de realização à medida que progride. Estas são algumas estratégias que podem te ajudar a superar o medo. Seja paciente, não se pressione demais, pois pode levar um tempo e é normal ocorrer altos e baixos, mas com dedicação os resultados virão. Reconheça os progressos ainda que pequenos, pois isso impulsiona a prosseguir. É importante lembrar que em casos de fobias graves ou ansiedade crônica, é aconselhável procurar a ajuda de um profissional para orientação e tratamento adequado. Não desista, pois certamente os bons resultados virão, e desta forma poderão lhe ajudar a ter uma vida mais plena e feliz. Muito obrigado e um abraço.